Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Safras AgriWeek. Nós gostaríamos de agradecer especialmente os apoiadores nessa quinta edição, que nos ajudaram na divulgação do evento. Um agradecimento especial aqui às empresas Agranja, Abimílio, Aboissa, Axurs, Agência Agro, Agopa, Agriasset, Agroagenda, Ascana, Canal Rural, Editora Gazeta, FAPSEM, Sistema FAEP, Notícias Agrícolas, Orplana, Planeta Arroz, Terra Viva e o DOP. Obrigado, Adriana. Obrigada, Dylan. Dando prosseguimento, então, para iniciar esse evento, esse primeiro dia, teremos a palestra sobre o mercado de boi gordo com o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. A palestra do Fernando inicia após a vinheta de apresentação. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos falar aí sobre o mercado do boi, né? Muito agitado nos últimos dias, uma série de boatos aqui no mercado. Estamos no momento sem poder vender carne bovina para a China. Então, aí é um prato cheio para a gente abrir os trabalhos aqui dessa edição do Safras AgriWeek. Fernando, então tu tem um desafio. Até às 9h40 é o teu tempo para falar sobre todos esses assuntos que rodeiam o mercado da carne bovina e do boi gordo. Tudo contigo, Fernando, até 9h40 e depois a gente abre espaço para as perguntas e respostas. O pessoal manda suas perguntas no chat que eu repasso ao Fernando ao final da sua palestra. Tudo contigo, Fernando. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu mencionei aqui, o mercado do boi ele está envolto de boatos nesse momento. Não só o mercado do boi, como o setor carnes brasileiro. Nós temos aí, por exemplo, esse caso atípico de EB que surgiu no Pará durante o feriado de Carnaval. Nós temos boatos sobre o retorno da peste suína africana na China e temos a influenza aviária que está batendo a nossa porta com casos aí relatados no Uruguai, com casos relatados na Argentina, no Chile. Então, a sanidade animal vai ser o grande foco aqui das nossas palestras direcionadas ao setor carnes. Tá? Eu acho que é um ponto fundamental nesse momento do mercado. Estamos ainda convivendo com esse embargo que nós temos com um protocolo sanitário firmado com a China, que nos impossibilita de vender temporariamente carne bovina para esse que é o nosso grande importador de proteína animal, que é a China. Então, muito assunto para a gente trabalhar aqui nesses 40 minutos que nós temos. Tá. Só para começar aqui essa apresentação, quero mostrar aqui para vocês que estão nos acompanhando o gráfico da B3. Tá? O contrato março aqui da B3 brasileira, BGIH 23, um contrato que sentiu muito as consequências, os efeitos desse embargo. Para quem lembra, o mercado antes do feriado de Carnaval chegava aí a trabalhar no físico paulista a R$300 por arroba. Aconteciam negociações nesse nível de preço. Passado o feriado de Carnaval, com o alto embargo brasileiro, basicamente nós estamos convivendo aí com preços muito mais baixos. Hoje o mercado paulista aí convive com uma média de negociações entre R$270 a R$280 por arroba, com dificuldades para ir além disso, por conta da ausência aí dos frigoríficos exportadores na compra de gado, sem adquirir o animal padrão China, um animal mais jovem, com até 30 meses de idade, com um maior valor agregado. A indústria paga uma bonificação maior para esse tipo de animal, e isso acabou pressionando o mercado físico do boi gordo. Tá? Passando aqui, passar brevemente pela situação econômica, o que temos de importante de contexto econômico ao redor do mundo. Essa semana em especial é uma semana bastante decisiva do ponto de vista monetário. Temos aí a decisão do Fed, temos também o Copom aqui que vai se reunir no mercado brasileiro. A tendência é que realmente, diante da crise que começou nos bancos do Vale do Silício recentemente, é que o Fed, ao invés de subir 0,5% nessa reunião, que vai acontecer essa semana, suba apenas 0,25%. Tá? O grande ponto dessa questão envolvendo os bancos do Vale do Silício é que, basicamente, o Banco Central norte-americano, dessa vez, está atuando de uma maneira mais contundente,
pelo resgate dessa instituição. Diferente do que aconteceu lá da crise de 2008 com o Lehman Brothers, o Fed resolveu atuar de uma maneira diferente nessa oportunidade para evitar um risco sistêmico, tá? O que é importante aqui a gente entender sobre os juros ao redor do mundo é que enquanto as economias emergentes seguem subindo juros, possivelmente vamos conviver aí com juros nos Estados Unidos na casa de 5%, depois dessa reunião do Fed, que as economias emergentes elas começaram essa rodada de alta da taxa básica de juros de uma maneira mais precoce, enquanto as economias maduras começaram apenas no ano passado. Tá? Basicamente, com juros mais altos nas economias maduras, existe uma tendência de que o dinheiro procure a renda fixa dessas economias maduras, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o próprio dólar, ativos que representam uma maior segurança. Nós temos que lembrar que estamos num contexto de grande volatilidade internacional. Além dessa crise que aconteceu no Banco do Vale do Silício, nós temos também que considerar que estamos ainda com uma guerra em andamento. O conflito Ucrânia e Rússia permanece, ainda está acontecendo, passou de um ano já passamos de um ano dessa guerra, e basicamente isso traz muita instabilidade no mercado internacional. Da mesma maneira aqui que o mercado brasileiro, aqui nós temos nossos problemas também. Então, a política fiscal expansionista, uma pressão para o Banco Central brasileiro cortar juros. Então, tudo isso pode fazer com que haja uma saída de capital aqui do mercado brasileiro e acabe provocando um processo de desvalorização cambial mais acentuado. Tá? Por enquanto, a banda cambial aqui no Brasil ela continua oscilando entre 5 a 5,50. No momento, ela está mais próximo de 5,50 do que do 5 para 1. Tá? E lembrando que quanto mais desvalorizado esse real, uma paridade desse nível, fortalece e muito as exportações de commodities agrícolas aqui do Brasil, incluindo proteína de origem animal. O dólar index aqui, que é a comparação do dólar frente a uma cesta de moedas. O yuan, é importante sempre colocar o yuan, quando o contexto da paridade do yuan frente ao dólar, para nós entendermos qual a posição dos importadores chineses dentro do mercado. Tá? A China é o grande importador de commodities agrícolas ao redor do mundo, não só dos produtos do setor carnes, como também do complexo soja e assim por diante. Então, basicamente, entender o processo de valorização ou desvalorização da moeda chinesa é muito importante para a gente entender qual que é a capacidade de compra dos importadores chineses. Tá? Nesse momento, o yuan, de instabilidade lá fora, o yuan voltou a se aproximar da linha dos 7 yuans por dólar, e isso remete a uma perda de poder de compra dos importadores chineses. Não por acaso, quando o yuan atingiu o seu pico, ali em 2022, o processo de maior desvalorização foi quando houve a queda mais acentuada das proteínas de origem animal no mercado internacional. Então, os importadores chineses são muito proativos na renegociação desses contratos e vão baixando os preços da proteína de origem animal para conseguir aí, compensar esse processo de desvalorização do yuan. Aqui o real, como eu mencionei, oscilando entre 5 a 5,50, tá? Ele está trabalhando aí mais desvalorizado nos últimos dias, muito em função desse cenário externo turbulento e das nossas questões domésticas também, que acabam pesando no câmbio. Passado esse breve contexto econômico, vamos falar agora da situação do mercado doméstico. Nós temos aí um mercado físico do boi gordo que vem se recuperando nos últimos dias, conseguiu aí uma recuperação de preços, principalmente no centro-norte brasileiro, que foi uma região que foi muito afetada nos primeiros dias de embargo. Nós chegamos aí a ter negócios no Acre, por exemplo, acontecendo entre 210 a 215 por arroba, tá? No Tocantins a 220. Agora o mercado conseguiu se recuperar, consegue respirar um pouquinho, apresentou alguma alta das cotações. O momento é favorável para o pecuarista manter os animais no pasto. A manutenção dos animais no pasto é uma variável importante nesse momento, que ajuda a gente a compreender o porquê que o movimento de queda do boi gordo não foi tão acentuado como aconteceu lá em 2021, quando a China também deixou de comprar carne bovina brasileira. O que tem de diferente do embargo agora de 2022 com relação ao embargo de 2021? Primeiro, que aqui agora de 2023, né? Primeiro, que nós estamos no momento
da oferta de animais a pasto no mercado. E a mesma chuva que atrasou a colheita da soja, atrasou o plantio da safrinha no centro-norte brasileiro, também manteve as pastagens em boas condições. Tá? Com isso, o pecuarista brasileiro desfruta de uma boa capacidade de retenção, ele tem essa capacidade de segurar os animais no pasto e cadenciar o ritmo dos negócios. Nós temos aí pelo menos mais 30 a 40 dias de pasto em boas condições, o que vai ajudar muito nesse nosso processo. Para o som. Eu já estava aqui me preparando para ir lá. Eduardo, por favor, fecha o microfone. Retomando aqui, pessoal, nós temos a indústria, com esse embargo imposto pela China, nós temos aí as indústrias adotaram estratégias para, basicamente, se adequar a essa ausência do grande importador de carne bovina brasileira. Nós tivemos indústrias que anunciaram férias coletivas, outras adiaram os abates. Essa semana, nós temos 2 unidades frigoríficas em São Paulo, por exemplo, que vão abater, o Marfrig de Promissão vai abater apenas 2 dias nessa semana, já abateu ontem, vai abater agora mais na quarta-feira. O frigorífico de Barra Mansa vai abater 3 dias essa semana, segunda, quarta e sexta. Tá? Então, a indústria vai aumentando a capacidade ociosa, vai reduzindo os abates, justamente para se adequar a essa ausência da China. Nós temos que lembrar que esse embargo não é bom para nenhum agente que compõe o mercado. É ruim para o frigorífico, é ruim para o pecuarista, é ruim para quem precisa consumir os outros derivados do abate, por exemplo, o sebo bovino, já está mais escasso no mercado brasileiro, já convivemos com alta dos preços do sebo bovino, em função dessa redução dos abates e maior capacidade ociosa da indústria. Tá? Então, ninguém está se beneficiando dessa situação, desse momento de embargo aqui no mercado brasileiro. É um cenário muito difícil, muito desafiador, e precisa realmente que haja uma mudança desse protocolo sanitário entre Brasil e China para evitar que questões assim voltem a se repetir. É a 3ª vez desde que o Brasil assinou esse protocolo que o Brasil deixa de vender carne bovina com destino ao mercado chinês, e isso incorre em grandes prejuízos. Então, temos que lembrar aqui que os frigoríficos exportadores estão com os estoques cheios nesse momento, tá? Eles contam com estoques bastante elevados, aguardando esse aval da China para colocar essa carga que está parada para ter o seu destino. Tá? O que não pode acontecer é um embargo que se alongue tanto quanto aconteceu aquele de 2021, porque aí a indústria que está com esse produto estocado vai ter que colocar esse produto no mercado interno, e isso vai desequilibrar ainda mais o mercado e vai provocar uma forte queda das cotações. Tá? Então, realmente, precisa efetivamente que esse embargo acabe o mais brevemente possível. Tá? Bom, nós temos também uma outra questão que é importante, que são os preços do mercado de reposição. Os preços do bezerro, os preços do boi magro, acabaram apresentando forte queda ao longo desse primeiro trimestre, em especial no primeiro bimestre, seguindo a tendência de 2022. 2022 também foi um período de queda dos preços dentro do mercado de reposição apresentando preços mais baixos, e isso dá aquele tom da característica do ciclo pecuário, que eu vou explicar mais um pouquinho em qual momento do ciclo pecuário nós estamos. Falando agora sobre o caso atípico que está afetando o mercado brasileiro agora, né? Bom, em 2015, o Brasil firmou um protocolo sanitário com a China. Em casos de suspeita da doença, seja um caso típico, um caso atípico, a simples suspeita da doença, o Brasil suspende as exportações voluntariamente de carne bovina com destino ao mercado chinês. O Brasil seguiu rapidamente todos os protocolos sanitários. Já conseguiu o laudo do laboratório de referência da OIE há pelo menos 15 dias, que atestou que o caso realmente é atípico. O que quer dizer um caso atípico de EB? É um caso que não coloca em risco a cadeia produtiva brasileira, não tem risco de contaminação para outros animais e não tem risco de contágio a seres humanos. O animal foi eliminado da cadeia, foi sacrificado, não entrou em nenhuma etapa produtiva, não chegou a entrar em frigoríficos, nem nada do gênero. Tá? E eu quero colocar aqui que é muito desproporcional
o Brasil inteiro ter as suas exportações suspensas por um caso atípico de EB numa propriedade com 160 cabeças de gado no Pará. Precisa realmente que as autoridades brasileiras renegociem esse protocolo de exportação para justamente evitar que esse tipo de transtorno se repita. Lógico, negociações bilaterais não são necessariamente simples, não é necessariamente fácil você corrigir a rota, você renegociar essas questões, vai depender da boa vontade chinesa também. E agora o Brasil, para voltar a exportar carne bovina, nesse caso de 2023, está pendente apenas o aval das autoridades chinesas, das autoridades alfandegárias da China, para retomar esse fluxo normal de comércio. Temos alguns fatores que nos levam a crer que esse embargo não vai demorar tanto a acabar como aquele de 2021. O primeiro, 2021 a China vinha num ritmo muito forte de importação de carne bovina brasileira. Comprava aí volumes absurdos de carne bovina do Brasil. Então, quando surgem aqueles dois casos atípicos de EB, um no Mato Grosso e outro em Minas Gerais, a China está bem estocada. Ela tem uma posição confortável em seus estoques de carne bovina. Então, ela consegue arrastar por mais de 100 dias aquele embargo à carne bovina brasileira. O segundo ponto é que em 2023, a China não dispõe de tantas alternativas de compra de carne bovina. O Brasil é disparado a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina em escala global agora nesse ano. Como eu vou mostrar mais adiante, os Estados Unidos têm problemas em seu rebanho, a Argentina tem problemas em seu rebanho, Uruguai, União Europeia, só a Austrália está num processo de expansão produtiva, mas só a título de comparação, o rebanho de bovinos brasileiro é de 226 milhões de cabeças, enquanto o rebanho de bovinos da Austrália está em pouco mais de 25 milhões de cabeças. Então, a diferença é muito grande. Tá? O Brasil está bem à frente em termos de capacidade produtiva e também de preço, quando nós comparamos com o boi gordo australiano. Tá? Aqui, pessoal, para mostrar a nossa estimativa de abates para o ano de 2023. O Brasil deve abater esse ano em torno de 32,6 milhões de cabeças. Tá? Eu já quero destacar para vocês que os números de fevereiro, em termos de abate, já foram comprometidos em função do embargo à carne bovina brasileira. Tá? O aumento da ociosidade da indústria por uma semana em fevereiro já foi o suficiente para prejudicar os abates aqui no Brasil. A nossa estimativa era de abates aí na ordem de 2,5 milhões de cabeças em fevereiro, de acordo com dados do CIF, do Sistema de Inspeção Federal, nós conseguimos aí 2,38 milhões de cabeças. Para março, o impacto vai ser ainda maior, pelo menos uma queda de 10% quando nós comparamos com o igual período do ano passado. Tá? Então, vamos ter um abate aí estimado em 2,33 milhões de cabeças agora em março, também em consequência do embargo, também em consequência da maior ociosidade por parte da indústria frigorífica para se adequar a esse momento de ausência da China. O interessante aqui é que mesmo com esse embargo, mesmo com números mais baixos ali de abate em fevereiro e março, no total, na totalidade do ano, vai ter um crescimento do volume de animais abatidos no Brasil. Tá? Vai dar um pouco mais aí de 970 mil cabeças a mais de animais sendo abatidos no Brasil em 2023, em função de uma questão muito simples, o momento do ciclo pecuário em que nós estamos. Tá? 2019 e 2020, até 2021, foram anos muito bons em termos de preço para a bovinocultura de corte aqui no Brasil. O pecuarista brasileiro e a indústria também, até para se adequar às exigências dos importadores, principalmente do mercado chinês, passou a colocar muito dinheiro dentro do negócio. O pecuarista começou a investir em genética, reforma das pastagens, refinou as técnicas de manejo, investiu em nutrição animal, o confinamento cresceu muito no Brasil nesse período. Então, basicamente, essa evolução da capacidade produtiva, que no Brasil, esse investimento que foi feito, agora está sendo traduzido em maior capacidade produtiva. Nós temos uma maior oferta de bezerro, nós temos uma maior oferta de animais de reposição aqui no mercado brasileiro, e a curva dos preços do mercado de reposição, ela caiu muito, apresentou uma queda significativa de 2022 para cá, e isso faz com que o pecuarista, principalmente aquele que é focado em cria,
passe a descartar fêmeas de uma maneira mais contundente no mercado. Esse maior descarte de matrizes é uma das grandes justificativas que nos leva a crer em aumento do número de animais abatidos. Qual que é a lógica do mercado? Se você está abatendo mais animais, maior vai ser a sua oferta de carne. Então, basicamente, mesmo com os números de fevereiro e março comprometidos pelo embargo, nós vamos ter uma maior produção de carne bovina agora em 2023. Tá? O Brasil deve produzir em torno de 8,8 milhões de toneladas de carne bovina e pouco mais, vai exportar um grande volume ainda. Tá? Infelizmente, os números de abril e maio estão comprometidos em função do embargo, então nós vamos ver uma piora das exportações brasileiras nesse período, tá? Mas o Brasil, mesmo assim, diante do contexto global, deve manter a liderança das exportações de carne bovina, tá? Com alguma tranquilidade. Tá? O Brasil vai vender aí em torno de 3,2 milhões de toneladas de carne bovina esse ano, volume um pouquinho mais discreto na comparação do ano passado. Tá? Em relação à disponibilidade interna, esse vai ser um ano em que o brasileiro vai ter um maior acesso à carne bovina no mercado interno. Tá? O momento do ciclo pecuário conspira a isso. Tá? Então, a população brasileira vai voltar a ter disponível no mercado aquela que é a sua proteína de preferência. Tá? Carne bovina é a proteína de preferência da população brasileira, e nos últimos 3 anos ela deixou de consumir essa proteína em função do alto preço. Como o preço estava muito alto, ela passou a migrar mais agressivamente para carne de frango, para carne suína, para o ovo, que foram proteínas mais acessíveis naquele momento. Portanto, nesse ano de 2023, esse aumento da oferta interna de carne bovina tende a influenciar também na formação de preço das demais proteínas ali relevantes aqui no mercado brasileiro, carne suína e carne de frango. Tá? Esse retorno da população brasileira tendo mais acesso à carne bovina remete a uma maior dificuldade, uma dificuldade adicional para a carne de frango e para a carne suína. Tá? Aqui o gráfico de preços no mercado interno nas últimas semanas, vocês podem perceber que estamos vivendo uma gangorra de preços realmente. Tá? Logo depois do embargo, os preços derreteram em todo o país. A região norte, eu quero traçar aqui uma particularidade bem interessante da região norte brasileira, aqui representadas no gráfico pela Praça de Porto Nacional, no Tocantins, e Vilhena, em Rondônia, tá? É que há uma grande oferta de fêmeas na região norte. Os relatos que nós temos lá do mercado da região norte apontam para um grande volume de fêmeas sendo ofertadas, o que ajuda os frigoríficos da região a compor as escalas de abate com mais facilidade. Tá? Preciso lembrar vocês aqui de um aspecto básico da bovinocultura aqui no Brasil. A região norte ela é superavitária em termos de produção, tá? De qualquer derivado do abate. Ela produz mais do que demanda. Então, a região norte é uma região chave no abastecimento de proteína animal aqui no Brasil. Ela oferece grandes volumes de carne para atender aqui a região sul e sudeste, e oferece também um grande volume de carne para atender a região nordeste. Outros derivados do abate também estão pautados aqui, sebo bovino, couro verde, tá? Então, e a região sudeste é o oposto. Ela não tem, ela tem uma demanda maior do que sua produção. Ela é deficitária em termos de produção e precisa trazer boi em pé, precisa trazer os outros derivados do abate de bovinos para atender a sua demanda, principalmente no mercado paulista. Tá? Aqui os preços médios do boi gordo em São Paulo, como vocês podem perceber, realmente, apesar dessa recuperação dos preços que nós vimos nos últimos dias, a média dos preços ainda está comprometida em função do embargo. Nós saímos de um preço médio ali de quase R$300 por arroba para um patamar bem abaixo. Aquele bônus do animal padrão China deixou aí de ser ofertado no mercado por um motivo lógico, né? E isso vai gerando transtornos dentro do mercado do boi. Tá? E não poderia ser diferente. Aqui a curva do mercado de reposição, quero atentar vocês para a curva de 2022. Prestem atenção aqui na curva de 2022, uma curva decrescente em relação a preços, e 2023 com preços ainda mais baixos. Tá?
Aqui é a relação de troca tirada da nossa plataforma Safras e Mercado, relação de troca boi gordo bezerro. O que ela está indicando aqui? Que é um bom momento para o pecuarista ali fazer investimentos no mercado de reposição. O grande problema agora é essa incerteza que nós convivemos dentro do mercado, mas para quem tem condições, é um bom momento sim para fazer investimentos dentro desse mercado, adquirir animais por conta do preço que é bastante atraente nesse momento, tá? Preços relativos no atacado. Essa aqui é só para mostrar para vocês como que, mesmo com a queda dos preços da carne bovina, a carne de frango permanece mais competitiva na comparação com os demais. A carne de frango desfruta de alguma estabilidade nas últimas semanas, até com ligeira alta dos preços no atacado da carne de frango, tá? Mas, de qualquer maneira, estamos aí convivendo com uma carne de frango ainda mais competitiva, tá? Ela é em torno de 3 vezes mais acessível que os cortes do traseiro bovino, os cortes nobres do boi gordo, né? Picanha, alcatra, filé mignon, assim por diante, né? Ela é em torno de 2,2, 2,3 vezes mais acessível que os cortes do dianteiro. Aqui estamos falando de acém, dos outros cortes ali de menor valor agregado dentro do boi. E em relação à carcaça suína, ela é em torno de 1,4, 1,5 vezes mais acessível. Então, o frango, mesmo nesse ambiente de maior oferta de carne bovina, segue mais competitivo na comparação com as demais proteínas, tá? Falar agora do contexto internacional da carne bovina, eu vou deixar os assuntos relacionados à PSA para o meu colega Alan Maia tratar com vocês. Tivemos grandes especulações em relação à PSA na semana passada, mas já quero antecipar para vocês. Tem muito exagero nessa história. O mercado precificou isso de uma maneira muito agressiva para uma situação que pode não trazer tanto benefício assim ao mercado brasileiro, tá? Não é tão simples assim, diante da suinocultura chinesa atual, apresentar casos tão graves assim de PSA. E quero lembrar para vocês que ano passado já tivemos boataria em torno da PSA na China, que não se confirmou. Então tem que ter muita atenção com esse tipo de notícia, porque muitas vezes ela vai gerar aí apenas especulação momentânea, mas sem consequências grandes em termos de volume de exportação aqui para o Brasil, tá? Bom, nós estamos no momento de franca expansão produtiva, como eu já falei, né, consequência dos investimentos realizados entre 2019 e 2021 na atividade, tá? Estados Unidos, União Europeia, Argentina e Uruguai estão no momento oposto, por motivos diferentes estão passando por encolhimento do rebanho, tá? A Austrália passou por grandes dificuldades, mas agora está expandindo. A Índia também tem um aumento do rebanho, mas o problema da Índia são as questões sanitárias. A Índia tem uma grande dificuldade em se adequar às questões sanitárias para poder atender o mercado internacional de uma maneira mais aderente, tá? O Brasil segue com uma grande alternativa de fornecimento de carne bovina em escala global. Então, só aqui a comparação de preços, o Brasil aí tem disparado, a melhor alternativa de fornecimento. O boi gordo brasileiro só é um pouquinho mais barato na comparação com o boi gordo do Paraguai, que não está nem listado aqui, porque o Paraguai não dispõe de uma fração da capacidade produtiva brasileira. O Paraguai é realmente muito pequeno quando nós falamos do mercado global de carnes, não tem uma representatividade assim tão grande. E, momentaneamente, quem está aí suprindo essa demanda chinesa, enquanto o Brasil não retoma essas exportações, é o Uruguai e a Argentina, mas momentaneamente, tá? O Brasil aí vai se manter, quando voltar a vender carne bovina para a China, vai se manter aí como principal fornecedor dessa proteína, tá? Aqui o rebanho bovino global, como vocês podem ver, União Europeia, Argentina, Estados Unidos, todos com problema. A Austrália com um maior crescimento de rebanho aí entre os grandes players produtores de carne bovina, mas mesmo assim é um rebanho pequeno quando nós comparamos aí com o rebanho da Índia, o rebanho brasileiro, não é um rebanho muito expressivo australiano. A Austrália é aquele mercado que basicamente produz para exportar, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o caso australiano. Aqui o número de matrizes, de acordo com números do USDA, tá? As matrizes nos Estados Unidos também estão com uma oferta declinante no mercado norte-americano.
Nós tivemos de 2021 para 2022, nós tivemos uma seca extensa na planície norte dos Estados Unidos, afetou duramente a produção ali de estados importantes como o Wisconsin. Como a pecuária de corte, a bovinocultura de corte nos Estados Unidos é intensivista, nós convivemos aí com esse movimento de alta dos preços das commodities no mercado internacional, dos produtos da soja, do milho, também provocaram uma mudança do perfil do pecuarista norte-americano, que passou aí a reduzir o confinamento. Agora, nesse momento, os Estados Unidos, inclusive, é o segundo maior destino das exportações brasileiras de carne bovina. Tá? Oferta e demanda da China, aqui o quadro de oferta e demanda. China investiu muito em bovinocultura também e agora está colhendo os frutos. Tá? Tem um aumento de produção. Isso não quer dizer que a China deixará de importar grandes volumes de carne bovina. Tá? É um mercado consumidor muito grande, muito robusto realmente, e sempre vai importar grandes volumes. Dessas 3,5 milhões de toneladas que a China deve comprar esse ano, pelo menos metade de carne bovina brasileira. Tá? Aqui, Estados Unidos e União Europeia, como vocês podem ver, os Estados Unidos declinando em todos os indicadores relevantes, com exceção das importações. Tá? A importação norte-americana vai crescer esse ano, inclusive importação de carne bovina brasileira. Tá? Oferta e demanda de carne bovina na União Europeia, outro bloco relevante de produção que vai apresentar deterioração dos principais indicadores, com exceção das importações. A União Europeia vai importar mais, tende a importar volumes maiores de carne bovina esse ano, em função desse déficit de produção causado pelos problemas em relação a rebanho, a seca que afetou a produção de grãos na Europa no passado, também afetou a produção de bovina, o rebanho bovino europeu. Tá? Austrália, aqui a questão da Austrália, expansão, uma expansão de todas as variáveis, e como eu falei, a Austrália é aquele país que produz para exportar. Tá? Da produção australiana, 1,5 milhão de toneladas é destinada ao mercado externo. Ela produz para atender outros países. Qual que é a grande vantagem australiana? Logística. Ela está muito próxima da Ásia e tem uma logística facilitada. Por isso, ela consegue fornecer proteína animal para a Indonésia. Inclusive, a Indonésia, que abriu recentemente o mercado brasileiro, é um dos grandes mercados compradores de carne bovina australiana e de gado em pé da Austrália. Tá? Índia. A Índia consegue expandir bem sua produção, consegue avançar no consumo doméstico, apesar das questões culturais que acabam travando, né? A Índia tem uma população gigantesca, mas por questões culturais dificilmente vamos ver, por exemplo, como muitas pessoas já falaram, ela substituindo a China dentro do mercado. É pouco provável que nós vejamos aí a Índia substituindo o mercado chinês, pelo menos no curto prazo. Talvez daqui 40, 50, 60 anos isso seja possível, mas não para a nossa geração. Tá? Mais adiante, talvez a Índia tenha essa potência em termos de consumo. Exportações, ela não consegue avançar em função de graves problemas sanitários envolvidos em qualquer produto do setor carnes na Índia. Tá? A balança comercial brasileira estava tudo indo muito bem para as 3 principais proteínas exportadas pelo Brasil. Quero colocar aqui um asterisco para a carne bovina, que evidentemente vai apresentar problemas nos próximos relatórios divulgados pelo Comex. É natural que isso aconteça diante do embargo. Tá? A estimativa, inclusive, é que o Brasil, com 30 dias com a China ausente das exportações de carne bovina, o Brasil tem um prejuízo aí de 500 milhões de dólares aproximadamente. Os grandes destinos da carne bovina brasileira, vocês podem ver aqui que somos muito dependentes da China, tá? Muito dependentes mesmo. Aqui os preços médios da carne bovina no mercado internacional, estamos percebendo aqui uma queda dos preços agora em 2023 na comparação com o ano passado e preços que já vêm declinando desde o segundo semestre de 2022. Isso aqui é um desdobramento do processo de desvalorização do yuan que fez os importadores chineses aí a repensarem suas estratégias e renegociarem contratos de importação. Esse momento de embargo também é importante, que possivelmente os importadores chineses vão se aproveitar
para tentar baixar preço de carne bovina no mercado internacional. Tá? Fernando, só para avisar que o tempo da palestra se esgotou, mas pode encaminhar o encerramento, que depois a gente inicia as perguntas e respostas. Tá ok? Aproveito e lembro a todos, quem tiver algum questionamento, mande no site que eu repasso ao Fernando. Fernando. Já estamos aqui nos últimos 2 slides, tá? Olha só, coisa boa. Estamos quase pontual, né? É que é um tema muito extenso realmente, né? Fatores a se considerar: flutuações cambiais. A gente tem que considerar o seguinte, que esse movimento cambial vai ser importante para as exportações brasileiras, tá? Não só de carne, de proteína animal, como para outros produtos do agro. Queda dos preços médios da tonelada das proteínas de origem animal no mercado internacional. Como vocês viram ali naquele gráfico anterior, os preços da carne bovina estão em queda no mercado internacional. Tá? Problemas sanitários ao redor do mundo. Temos muitas notícias pipocando aqui nos últimos dias, PSA, EEB, influenza, tá? Lento crescimento da atividade econômica aqui no Brasil e a duração do embargo e suas consequências. Tá? Esse é o ponto central do mercado nesse momento, esse embargo que nós estamos vivendo. Conclusão: mesmo com os problemas sanitários que nos cercam, o Brasil deve manter a liderança global dos embarques de carne bovina e também de carne de frango. Tá? O embargo torna o cenário mais delicado, em especial para o pecuarista. O aumento dos abates em 2023 vai levar a um aumento dos derivados do abate, é lógico. Tá? Mais um ano de lento crescimento da atividade econômica vai manter a agroindústria brasileira, a indústria frigorífica, focada nas exportações, até por questões cambiais, a conversão vai ser muito interessante, torna muito interessante a exportação. Tá? Acredito que agora a Adriana também tem um recado aqui para passar para quem está nos acompanhando. Nós temos um curso do Boi Gordo aqui, no qual eu sou um instrutor. Tá? Eu ministro o curso do Boi Gordo aqui no Safras e Mercado. É um curso excelente, que a gente explica os mecanismos de comercialização e as tendências para esse mercado do boi gordo. Tá certo, obrigado, Fernando. Antes da gente começar as perguntas e respostas, a Adriana tem um recado do marketing para as promoções, as alternativas, as possibilidades que vocês têm de aproveitar os materiais de Safras e Mercado. Adriana. Isso mesmo, Dylan. Pessoal, não sei se são os participantes aqui, estão sabendo da promoção especial, somente para vocês, que são os participantes, de 30% de desconto nos cursos, tá? Safras e Mercado nunca fez uma promoção de desconto tão grande, então aproveitem essa chance aí para garantir o seu desconto e se inscrever no curso. A nossa próxima turma do curso de comercialização e tendências gerais do mercado de boi vai ser em maio, mas como esse cupom vai ser válido até o final do AgriWeek, que é o dia 23, então dá para aproveitar e se inscrever pelo site, o link está aqui no chat, e quem quiser também pode apontar o QR Code, né, com o celular aí na tela, e você cai diretamente na página do curso. Então, tem todos esses conteúdos aí que o Fernando está oferecendo aqui no evento, para quem quiser se especializar, vale a dica para se inscrever aí no curso. Obrigado, Adriana. Bom, pessoal, lembro que a gente tem ali as perguntas e respostas. Peço para vocês enviarem ali no chat. Por enquanto, ainda nenhum questionamento, mas então eu começo aqui, Fernando. Bom, se o Brasil, se esse embargo se mantiver por um tempo mais longo, Fernando, algum país poderia ocupar esse espaço deixado pelo Brasil e que país seriam esses? Bom, momentaneamente, quem está ocupando, quem está ofertando carne bovina para a China em maior escala agora é Uruguai e Argentina. São os países que mais têm se aproveitado desse momento em que o Brasil está impossibilitado de vender carne bovina para a China, mas, como eu já falei, não tem capacidade produtiva para manter isso por um longo período. Tá? Basicamente, precisaria aí de uma... a China precisa da carne bovina brasileira nesse momento, justamente pela ausência de opções de alternativas de fornecimento de carne bovina para atender o seu robusto mercado interno. Então, basicamente, o Brasil é a melhor alternativa hoje de fornecimento global de carne bovina e seguirá assim no restante de 2023 com alguma tranquilidade.
Fernando, começaram a chegar as perguntas. O Ronaldo Nunes, ele agradece pela excelente palestra e traz uma dúvida. O que é mais interessante e rentável para a economia nacional? Exportações de carne bovina ou carga viva, Fernando? Carne bovina, sem dúvida. Exportação de carne bovina, economicamente falando, é muito mais rentável, oferece um retorno para a balança comercial muito maior. E exportação de gado em pé tem uma série de empecilhos. Por exemplo, exportação de gado, a logística da exportação de gado em pé para a China, por exemplo. Vamos supor, o Brasil vai exportar gado em pé para o mercado chinês. É uma logística difícil, é uma logística turbulenta. Então, basicamente, a exportação de proteína animal ela é muito mais vantajosa do ponto de vista de mercado, traz retornos. Foi um dos principais produtos da balança comercial brasileira no passado. O Brasil aí bateu o recorde de exportação de carne bovina no passado, e então, basicamente, exportação de proteína animal é, sem dúvida, muito mais vantajosa. Bom, mais uma pergunta aqui, pergunta do Alexandre Menezio. Os preços no Brasil, eles são menores porque somos mais competitivos ou porque a qualidade da carne é menor? Fernando? Temos dois grandes fatores aqui que influenciam nisso. A qualidade da carne brasileira é indiscutível, tá, ao redor do mundo. Nós atendemos os mercados mais exigentes, temos essa capacidade, mas a grande diferença é que boa parte do regime de terminação aqui no Brasil é em terminação extensiva, boi a pasto, enquanto diversos mercados ao redor do mundo têm na sua produção como regime intensivo de terminação, na ração, né, farelo de soja, milho, o custo é mais alto. Então, isso torna o boi gordo brasileiro mais competitivo na comparação com os nossos concorrentes. Tá? E outro aspecto é o aumento da produtividade média aqui na bovinocultura de corte no Brasil. O Brasil realmente colocou, o pecuarista brasileiro colocou muito dinheiro dentro da atividade e isso fomentou, fez com que houvesse um salto de produtividade com preços bastante competitivos. Fernando, pergunta do Fábio Godeia de Mello. A cota de exportação para os Estados Unidos tende a aumentar, já que o governo americano protege os pecuaristas americanos? Apesar dessa proteção que o governo norte-americano faz, e não é de hoje, né, há uma tendência, sim, para um aumento dessa cota, até pela necessidade de compra dos Estados Unidos ao longo desse ano. Tá? E como vocês sabem, bovinocultura é uma atividade de ciclo longo. Então, essa recomposição do rebanho dos Estados Unidos vai acontecer lá para final de 2024, 2025. Então, é uma janela grande de déficit produtivo que precisa ser corrigida. A demanda norte-americana também é muito robusta, é um grande consumidor de proteína animal. Então, basicamente, eles vão precisar importar em maiores volumes. Por mais que seja nitidamente protecionista, haverá uma necessidade de compra de maiores volumes de proteína animal. A gente tem mais uma perguntas do Leonardo de Souza. A Austrália também aumentou sua venda para a China, Fernando? Sim, a Austrália tem expandido suas vendas, a logística é privilegiada, como eu já mencionei. O ponto que estava travando um pouquinho as exportações australianas eram questões diplomáticas. O governo australiano ali fazia duras críticas em relação à condução da pandemia do governo chinês. Isso gerou uma série de atritos entre 2020 a 2022. Agora, em 2023, essas questões parecem sanadas e a Austrália passou a vender volumes um pouquinho maiores de carne bovina com destino à China. Pergunta do Paulo Cabrita. Qual a estimativa de retorno normal ao negócio de carne bovina depois do embargo da carne bovina brasileira para a China? Bom, terminando esse embargo, o mercado vai começar a entrar nos eixos aos pouquinhos, não acontece imediatamente. Primeiro, a indústria frigorífica precisa escoar esse produto que está estocado, que está guardado, mas de qualquer forma aí vai levar pelo menos de 15 a 20 dias para o mercado voltar totalmente à sua normalidade, ao seu padrão normal. Tá? O primeiro impacto de uma retomada das compras chinesas vai ser a alta dos preços. Os frigoríficos continuam operando com escalas muito encurtadas nesse momento, por opção, tá? Aguardando esse aval da China realmente. E quando a China voltar a comprar carne bovina brasileira, eles vão precisar alongar essa escala, vão ter que entrar no mercado com mais apetite para comprar animais padrão China. Então vai levar um pouquinho de tempo realmente para o mercado se reorganizar,
voltar ao seu padrão normal de abates, o seu padrão normal de produção. Fernando, pergunta do João Paulo Nussa. Com esse cenário, podemos considerar em relação à farinha bovina, a tendência é de baixa do preço? No longo prazo, a farinha de carne bovina vai trabalhar com preços mais baixos pelo avanço da oferta do produto aqui no mercado interno. No momento, os preços dos derivados do abate eles estão em perspectiva de alta, agora no curtíssimo prazo, justamente por conta dessa redução do abate. Então, qualquer produto de reciclagem animal está com viés de alta, aqui relacionado a boi gordo, né? Está com viés de alta no curtíssimo prazo, justamente pela redução desse volume de abates aqui no Brasil. Fernando, pergunta do João Vale. E sobre a exportação de carne para o mercado europeu? Bom, o Brasil também, até por questão, o Brasil também está avançando nas tentativas de vender maiores volumes de carne bovina para a Europa. O que acontece agora? O Brasil sofreu duras críticas nos últimos anos em relação à questão ambiental, mas há um comprometimento agora por parte da indústria frigorífica, por parte das autoridades aqui do Brasil, por parte dos próprios pecuaristas, em ofertar esse tipo de produto com maior comprometimento ambiental com destino ao mercado europeu. Tá? O mercado europeu é sempre muito exigente nesse quesito, e esse é o grande desafio, inclusive, da bovinocultura de corte aqui no Brasil até 2030. Tá? São essas questões ambientais. O Brasil investindo muito na rastreabilidade, no rastreio dos animais, então isso vai dar uma boa aderência ao produto brasileiro no mercado europeu também, no médio e no longo prazo. No curto prazo, por necessidade de compra, a Europa também tende a expandir um pouquinho o seu volume de importação aqui dos produtos brasileiros, mesmo torcendo o nariz por questões ambientais, ela vai se ver obrigada a comprar carne bovina brasileira, até por questões de falta de alternativa. Fernando, pergunta do Fábio Godeia de Mello. Quantos frigoríficos são habilitados por ano para exportação para a China? No momento, nós temos mais de 30 frigoríficos habilitados, tá? Agora, em 2023, surgiu a possibilidade de pelo menos mais 5 ou 8 unidades frigoríficas brasileiras serem habilitadas, pulverizando melhor as nossas exportações. Temos uma unidade grande no Mato Grosso do Sul que poderia ser habilitada, mas agora esse processo de habilitação ficou em stand-by realmente, por conta desse embargo que nós estamos vivendo. Esse caso atípico de EB travou muitas questões, inclusive esse processo de novas habilitações aqui no mercado brasileiro.